Boa noite a todos, quase boa noite, né? Iniciando a nossa sessão ordinária do dia 4/8 de 2026. Agradecendo as bênçãos de Deus, em nome do povo itauense, após conferir do quórum, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço à secretária da mesa, vereadora Maria Helena Faria, para que faça a leitura das seguintes matérias. Uma boa noite a todos que estão aqui no plenário, aos vereadores, os servidores da casa. Uma boa noite a todos que nos assistem. Presidente, a servidora Angelita vai ler para nós o parecer e depois eu leio o projeto de decreto. Tá, joia, concedido. Boa noite a todos. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Itaú de Minas, exercício financeiro de 2018. Ex-prefeito Ronilton Gomes Sintra. Relatório. Submete-se à análise técnica e deliberação política desta Comissão de Finanças e Orçamento o processo de prestação de contas do município de Itaú de Minas relativo ao exercício de 2018. As referidas contas foram prestadas sob responsabilidade do ex-prefeito Ronilton Gomes Sintra, que esteve à frente da chefia do Executivo no período de 2017 a 2020. O Tribunal de Contas do Estado, atuando em sua competência de órgão auxiliar de controle interno, emitiu parecer prévio recomendando a rejeição das contas na sessão plenária da primeira Câmara em 2022. Inconformado com o teor da deliberação técnica, o então gestor interpôs tempestivamente o pedido de reexame autuado sob o número 114.15.58. Todavia, na sessão de 10 de março de 2026, a primeira Câmara do Tribunal de Contas negou o provimento ao recurso por unanimidade, mantendo o parecer prévio pela rejeição. O parecer desfavorável emitido pelo TCE fundamentou-se em apontamentos de ordem fiscal, orçamentária e constitucional, estruturados em 4 eixos centrais. 1. Abertura de empenho de créditos suplementares especiais por superávit financeiro, sem existência de recursos disponíveis. 2. Empenho de despesas acima dos créditos orçamentários concedidos no exercício. 3. Aplicação a menor em manutenção e desenvolvimento do ensino, com dispêndio de 24,89% da receita de impostos e transferências tributárias, representando um déficit de 0,11%, frente ao piso de 25% determinado pelo artigo 212 da Constituição Federal. 4. Descumprimento dos limites fiscais de gasto com pessoal pelo Poder Executivo, de 59,12%, e pelo município, de 62,26%, em relação à receita corrente líquida, extrapolando os patamares de 54% e 60% previstos nos artigos 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A defesa escrita do ex-prefeito, subscrita por seu procurador legalmente constituído e juntado formalmente aos autos, sustenta que o desequilíbrio verificado não adveio de má-fé, desvio ou atos de improbidade administrativa, mas sim de uma asfixia financeira sem precedentes provocada por ato ilegal de terceiro. O defendente detalha que o governo do Estado de Minas Gerais confiscou sistematicamente os repasses obrigatórios de ICMS, IPVA e do Fundeb devidos ao município de Itaú de Minas ao longo de todo o exercício de 2018, destruindo o planejamento orçamentário local e forçando o Executivo a operar sob severo estado de necessidade. Sob estes fundamentos fáticos e jurídicos, requer-se a forma da manifestação técnica para que as contas sejam aprovadas. É o relatório essencial. Passo a examinar os aspectos processuais e meritórios para emitir o parecer final. Da admissibilidade dos pressupostos processuais. Antes de adentrar no mérito da execução orçamentária, cabe a essa comissão assentar a perfeita admissibilidade do procedimento no âmbito do Poder Legislativo. Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e 71 da Lei Orgânica do Município, a competência para julgar as contas do Executivo é exclusiva da Câmara Municipal. O parecer prévio emitido pelo TCE possui caráter estritamente opinativo, cuja presunção técnica apenas prevalece caso não seja rejeitado pelo quórum de 2/3 dos membros dessa Casa de Leis. Da realidade fática e do contexto de crise extra-orçamentária, força maior. A análise justa e equânime da gestão fiscal do município de Itaú de Minas em 2018 requer uma imersão profunda no cenário de colapso financeiro que assolou o Estado de Minas Gerais no período correspondente. Não se trata de mera retórica defensiva, mas de um fato oficial exaustivamente investigado e certificado pelo próprio TCE no âmbito de representação formulada pela Associação Mineira dos Municípios, autuada sobre o processo 103.16.13.
O relatório de auditoria de conformidade elaborado pela Diretoria de Controle Externo do Estado revelou que, a partir do segundo semestre de 2016, e com gravíssimo agravamento em 2017 e 2018, o governo do Estado de Minas Gerais passou a confiscar os valores arrecadados pertencentes de direito aos municípios, utilizando-se ilegalmente para socorrer seu próprio fluxo de caixa. Esse sequestro de receitas de repartição compulsória violou de forma direta o artigo 158 da Constituição Federal, no artigo 150 da Constituição Estadual e a Lei Complementar Federal 63/199, de 1999. Para ocultar o impacto e garantir o pagamento prioritário dos salários dos servidores de Estado, o Poder Executivo Estadual avocou as decisões técnicas de transferência, transferindo o poder de controle dos repasses da Superintendência de Administração Financeira para o Secretário de Fazenda e, posteriormente, para o Comitê de Acompanhamento de Fluxo Financeiro, instituído pelo Decreto 47.296, de 27 de novembro de 2017. Para o município de Itaú de Minas, o impacto foi devastador. A Prefeitura havia planejado suas despesas e fixado as metas fiscais na LDO, com base na cota parte legítima e constitucional dos repasses. A supressão intempestiva e unilateral desses repasses privou o município de recursos essenciais. Nesse cenário, caracteriza a ocorrência de caso fortuito e de força maior, o qual rompeu completamente a equação econômica financeira do planejamento municipal. Sob a ótica do direito público, as irregularidades imputadas ao ex-prefeito Ronilton Sintra são, na verdade, os sintomas colaterais inevitáveis de um confisco de receitas praticado pelo próprio Estado de Minas Gerais. O parecer técnico do Tribunal de Contas de Minas Gerais apurou a abertura e a consequente empenho de créditos suplementares por superávit financeiro, sem o correspondente existência de recursos disponíveis no valor de R$ 691.380,35. O órgão instrutor concluiu que, por exceder o patamar arbitrário de 1% do total dos créditos concedidos, fixando-se em 1,21, seria impossível a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto. Contudo, a rigidez desse critério quantitativo abstrato é flagrantemente incompatível com as regras de interpretação da gestão pública fixadas no Decreto-Lei 4657 de 1942. O artigo 22 do referido diploma legal veda que o controle externo decida, com base em fórmulas aritméticas descoladas das circunstâncias, práticas que condicionaram e limitaram a conduta do administrador. O ex-prefeito viu-se diante do dilema de paralisar as atividades da administração e os serviços públicos ou manter os empenhos essenciais amparados por um superávit que existia formalmente, mas cuja liquidez financeira fora confiscado por terceiros. Os precedentes no próprio Tribunal de Contas de Minas Gerais, processos 101.2349, 109.1813, 110.4723, 110.4711, 110.4541, corroboram a aplicação da insignificância a devido mínimo de execução orçamentária. O estouro marginal de 0,21 acima do teto de insignificância de 1% adotado pelo TCE é plenamente justificável diante da perda real de receita provocada pelo confisco estadual. 2. Empenho de despesa além de créditos concedidos. A segunda falha mantida pela Corte refere-se ao empenho de despesas excedentes no montante de R$ 1.691.483,76, representando 3,01% frente ao total de créditos concedidos. Novamente, o TCE afastou a insignificância sob o mesmo fundamento matemático. A análise detida do balanço municipal revela que o desvio decorreu exclusivamente do descompacto de fluxo financeiro. A retenção sistemática dos repasses estaduais do IPVA e Fundeb impediu o fechamento sincronizado das contas. Diante da impossibilidade momentânea, a Prefeitura acumulou obrigações contratuais, líquidas e certas de natureza contínua, como fornecimento de combustível para ambulância, merenda escolar, entre outras, cujos empenhos não puderam ser anulados sem grave prejuízo à coletividade. 3. Aplicação é menor em manutenção e desenvolvimento de ensino. O artigo 212 da Constituição Federal impõe a destinação obrigatória de, no mínimo, 25% das receitas de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. O TCE apurou a aplicação de 24,89% no exercício de 2018, registrando um descumprimento de apenas 0,11 pontos percentuais, equivalente a R$ 38.604,34. A extrema rigidez no julgamento deste item pelo órgão de controle externo
desconsidera o caráter excepcional do descumprimento e os resultados substanciais alcançados na ponta. Despesa com pessoal e os limites na Lei de Responsabilidade Fiscal. A extrapolação dos limites de despesa com pessoal pelo Poder Executivo e pelo município como um todo, em relação à receita corrente líquida, em 2018, constituiu um ponto de maior complexidade técnico-jurídica do parecer. Os índices nominais superaram os patamares de 50% e 60%, estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A meu ver, a defesa comprovou documentalmente que o ex-gestor adotou rigorosas medidas de ajuste e contenção, em estrita observância ao artigo 169 da Constituição Federal e artigo 22 da LRF. Quais sejam: redução sistemática e gradual do quadro de servidor ativo, extinção de cargos comissionados de chefia, substituição de funcionários terceirizados e comissionados por servidores efetivos, já pertencentes ao quadro técnico estável da Prefeitura, sem custos adicionais. O TCE refutou a aplicação das suspensões de prazo decorrentes das decretações de calamidade da Covid-19, sob argumento técnico de que o Executivo e o município aumentaram substancialmente seus percentuais de pessoal nos 2 primeiros quadrimestres de 2019, atingindo 70,13% no Executivo e 73,68% no município em abril de 2019, perdendo direito ao prazo duplicado de recondução de despesa. Contudo, essa premissa desconsidera que o agravamento do índice em 2019 decorreu da continuidade da asfixia de receitas praticada pelo Estado de Minas Gerais. Os servidores efetivos concursados gozam de estabilidade constitucional, impedindo demissões em massas imediatas. A queda continuada e crônica do denominador da equação em 2019 forçou o aumento puramente matemático do percentual, sem que houvesse qualquer contratação ou aumento absoluto da despesa. Só um adendo aqui, porque às vezes o pessoal pode estar na dúvida, por que está se falando 2019? Porque quando estoura o limite, você tem 8 meses para estar voltando. Só que aí pegou a fase da Covid. Então, por isso que está justificando. 2018 não teve como reajustar em 2019 frente à Covid. Portanto, diante do esforço documentado de redução do quadro de 70 servidores e da impossibilidade de demissão arbitrária de funcionários estáveis em cenário de recessão de receitas, resta demonstrada a ausência de dolo e a caracterização de estado de necessidade fiscal que justifica a relevância do apontamento. Do voto. Face a todo exposto, considerando a competência soberana e privativa desta Câmara Municipal para julgar definitivamente as contas do chefe do Poder Executivo nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, considerando que o parecer prévio do TCE possui caráter técnico-opinativo, preliminar e de assessoria, considerando que restou cabalmente demonstrado que o descumprimento dos limites de desgaste com o pessoal do piso constitucional da educação e o descompasso na abertura de créditos adicionais decorreram direta e inevitavelmente de sequestro inconstitucional e sistemático de receitas do ICMS, do IPVA, do Fundeb, praticado pelo governo do Estado de Minas Gerais ao longo do exercício de 2018, considerando as severas medidas de contenção de despesas adotadas de boa-fé pelo ex-prefeito, as quais incluíram a redução de 70 servidores e a fusão de secretarias administrativas, aliado aos resultados educacionais da excelência que posicionaram Itaú de Minas entre os municípios de melhor desempenho escolar do país, considerando as regras de sobredireito e as diretrizes do artigo 22 da LINDE, aos quais impõe o dever de sobrepesar os obstáculos e as dificuldades reais do administrador no julgamento da regularidade de suas condutas, este relator manifesta-se pela rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e emite voto pela aprovação das contas anuais do município de Itaú de Minas, referente ao exercício financeiro de 2018, sob a responsabilidade do ex-prefeito municipal, senhor Ronilton Gomes Cinta, apresentando para atento o anexo projeto de decreto legislativo à deliberação soberana do plenário desta Casa de Leis. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Itaú de Minas, 15 de junho de 2026, Comissão de Finanças e Orçamento. Relator, Giovão dos Santos. Obrigado, servidora Angelita. Agora eu vou ler o projeto de decreto legislativo. Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Itaú de Minas referente ao exercício financeiro de 2018. A Câmara Municipal de Itaú de Minas aprova
Artigo 1º. Ficam aprovadas integralmente as contas da Prefeitura Municipal de Itaú de Minas referente ao exercício financeiro de 2018. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Itaú de Minas, 22 de junho de 2026, Comissão de Finanças e Orçamento, Fabiano Gomes de Lima, Jonathan Camilo Costa e Geovando dos Santos. Agora o projeto de lei número 39 de 2026. Inclui o Arraiá Santa Terezinha, a festa de Santa Terezinha do Menino Jesus e o encontro anual de motociclistas no calendário oficial de festas e eventos culturais do município de Itaú de Minas e da outras providências. Senhores vereadores, é com grande satisfação que trago a apreciação deste nobre plenário o projeto de lei que propõe da inclusão de 3 importantes manifestações culturais, religiosas e sociais no calendário oficial de festas e eventos culturais do município de Itaú de Minas. Referimos-nos ao Arraiá Santa Terezinha, à festa de Santa Terezinha do Menino Jesus e ao encontro anual de motociclistas, eventos que, embora já profundamente enraizados em nossa história e no cotidiano de nossa gente, ainda não contavam com o devido reconhecimento formal por parte do poder público. O Arraiá da Terezinha, realizado em junho, é uma celebração que resgata as tradições juninas com toda a sua alegria, música, dança e culinária típica, reunindo famílias e fortalecendo os laços comunitários em um ambiente de descontração e pertencimento. A festa de Santa Terezinha do Menino Jesus, por sua vez, realizada entre setembro e outubro, é o coração espiritual do nosso município. Como festividades da padroeira, ela movimenta não apenas a fé dos devotos, mas também toda a estrutura social e turística da cidade, atraindo visitantes de regiões vizinhas e promovendo o nome de Itaú de Minas para além de nossas fronteiras. E não podemos deixar de mencionar o encontro anual de motociclistas, que acontece em agosto e já se consolidou como um dos eventos mais aguardados do ano. Mais do que um encontro de amantes do motociclismo, é um espaço de irmandade, solidariedade e integração, que gera impacto positivo no comércio local, no turismo e na autoestima da nossa população. Senhores vereadores, estes eventos não são meras datas no calendário. Eles representam a alma do nosso povo, a força das nossas tradições e a vitalidade de nossa cultura. Reconhecê-los oficialmente é um ato de justiça e valorização daqueles que, anonimamente, dedicam tempo, recurso e amor para que estas festas aconteçam ano após ano. O projeto, em seu artigo 3º, faculta ao poder público apoiar, divulgar e colaborar com a realização dos eventos, sempre observando a disponibilidade orçamentária e a legislação vigente. Não se trata, portanto, de imposição de gastos, mas de autorização para que o município possa, quando possível, ser parceiro dessas iniciativas que já nasceram do povo e para o povo. Dessa forma, senhor presidente, solicito o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto, certo de que estaremos, com este ato, fortalecendo a identidade cultural do nosso município, valorizando a nossa fé, a nossa história e a nossa gente. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 16 de julho de 2026, Rayan Silveira, vereador. Indicação número 103 de 2026. Assunto: solicita melhorias na sinalização viária nas imediações de todas as escolas do município, atendendo reivindicação dos motoristas do transporte escolar. Senhores vereadores, vimos indicar ao Executivo Municipal a necessidade de realizar a pintura e sinalização adequada nas imediações de todas as escolas da rede municipal, estadual e privada de Itaú de Minas, conforme solicitado pelos motoristas do transporte escolar. Justificativa.
A presente indicação atende a uma demanda legítima dos profissionais que diariamente conduzem os ônibus escolares em nosso município. Esses motoristas, que desempenham um papel fundamental no transporte seguro de nossas crianças e jovens, têm relatado as dificuldades e os riscos enfrentados no dia a dia, devido à ausência ou à precarização de sinalização viária nas proximidades das unidades escolares. E assim pedimos: 1. Pintura das vagas para estacionamento do transporte escolar, garantindo que os ônibus possam realizar o embarque e desembarque dos alunos com segurança. Pintura das faixas de pedestre, pintura dos redutores de velocidades e sinalização com placas adequadas, incluindo placas de advertência indicando a proximidade de escolas, de regulamentação de velocidade e de indicação de vagas exclusivas para o transporte escolar. A medida ora proposta está alinhada com o dever do poder público de zelar pela segurança da população, especialmente dos alunos que utilizam o transporte escolar. Além disso, atende ao princípio da prevenção de acidentes, uma vez que a sinalização adequada é reconhecidamente uma ferramenta eficaz para reduzir riscos e orientar condutores e pedestres. Sala das Sessões, 9 de julho de 2026, vereador Geovando Santos. Indicação número 104 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que promova a criação e implantação de uma estrutura municipal de acolhimento e proteção de animais em situação de abandono, maus tratos ou vulnerabilidade, por meio de parceria com a Organização da Sociedade Civil, as OSCs, de proteção animal, nos termos da Lei Federal número 13.019 de 2014, que é a lei que regulamenta as organizações da sociedade civil, a lei do marco regulatório. Justificativa. A proteção e o bem-estar animal constituem dever público, conforme disposto no artigo 225 da Constituição Federal, sendo responsabilidade dos municípios implementar políticas públicas voltadas ao acolhimento, atendimento e proteção dos animais em situação de abandono ou risco. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal vem consolidando o entendimento de que a proteção animal integra o dever constitucional do Estado, cabendo aos entes federativos adotar medidas concretas para assegurar essa proteção. A implantação de uma estrutura de acolhimento, em parceria com as organizações da sociedade civil especializadas na causa animal, permitirá ao município oferecer atendimento adequado aos animais resgatados, contemplando abrigo temporário, alimentação, atendimento veterinário, recuperação, adoção responsável e demais ações necessárias, além de fortalecer as campanhas permanentes de castração, educação para a guarda responsável. A parceria com a entidade, já atuante na proteção animal, representa uma alternativa eficiente e econômica, aproveitando a experiência técnica da organização e possibilitando maior alcance das políticas públicas, sempre observando os princípios da legalidade, eficiência e interesse público. Dessa forma, essa indicação visa fortalecer a política municipal de proteção animal, garantindo mais segurança à população, promovendo a saúde pública e assegurando o cumprimento do dever constitucional de proteção animal. Sala das Sessões, 28 de julho de 2026, Maria Helena de Oliveira Faria, vereadora. Indicação 104 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que esta subscrevem vêm respeitosamente à vossa presença indicar ao prefeito municipal e aos órgãos municipais competentes a instalação de circuito de vigilância com câmera de monitoramento em toda a extensão do Parque Odélio de Brito e da quadra das Três Marias. Justificativa.
A presente indicação tem por objetivo solicitar a instalação de câmeras de monitoramento em toda a extensão do Parque Odélio de Brito e da quadra Três Marias, visando reforçar a segurança desses importantes espaços públicos. A medida visa inibir a ação de vândalos, prevenir atos de depredação do patrimônio público e proporcionar maior tranquilidade aos frequentadores. Além do caráter preventivo, o sistema de monitoramento permitirá a identificação dos responsáveis por eventuais danos, contribuindo para a responsabilização dos infratores e para a preservação dos espaços, que são amplamente utilizados pela população para lazer, esporte e convivência. Diante do exposto, solicitamos que essa indicação seja encaminhada ao prefeito municipal para que as providências cabíveis sejam tomadas com a máxima brevidade. Sala das Sessões, 3 de agosto de 2026, Jonathan Camilo Costa, Maria Helena de Oliveira Faria, Ryan Silveira, Eliel Custódio e Geovan dos Santos. Indicação 106 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve vem respeitosamente à vossa presença indicar ao prefeito municipal e à secretária municipal de Obras e Serviços Urbanos ou órgão de trânsito competente a confecção de uma ponte na Avenida da Liberdade ao final da Rua Joaquim de Oliveira, interligando do centro ao bairro Liberdade, para passagem de pedestres e de veículos. Justificativa. A presente indicação visa atender uma demanda legítima e reiterada dos munícipes de Itaú de Minas, que há tempo reivindicam uma solução para a ligação das duas vias da Avenida da Liberdade. A construção de uma ponte na Avenida da Liberdade, ao final da Rua Joaquim de Oliveira, é uma reivindicação popular que reflete o anseio da comunidade para melhores condições de mobilidade urbana, segurança e qualidade de vida. A obra se faz necessária ainda para facilitar o acesso ao Campo Belarmino, importante equipamento esportivo e de lazer do município. A ponte proporcionará uma rota direta e segura, beneficiando não apenas os moradores do bairro Liberdade, mas todos os cidadãos que utilizam o espaço esportivo. A construção da ponte ora indicada proporcionará maior segurança, mobilidade urbana e qualidade de vida aos munícipes, facilitando o acesso de moradores, comerciantes, prestadores de serviços e frequentadores do Campo Belarmino. Ressalta-se que esta indicação já foi apresentada anteriormente pelo vereador Geovan dos Santos, sendo renovada diante da contínua necessidade e reivindicação da comunidade local. Diante do exposto, solicito que esta indicação seja encaminhada ao prefeito municipal e à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e do setor de trânsito, para que as providências cabíveis sejam tomadas com a máxima brevidade. Sala das Sessões, 21 de julho de 2026, Jonathan Camilo Costa, vereador. Prontinho, presidente. Obrigado, vereadora Maria Helena, pela leitura de matérias. Fica encaminhada a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer técnico, projeto de lei número 39, que inclui o Arraiada Terezinha, a Festa de Santa Terezinha do Menino Jesus e o Encontro Anual de Motociclistas, no calendário oficial de festas e eventos culturais do município de Itaú de Minas e da outras providências. Dando sequência aqui à nossa ordem do dia, após conferir do quórum, coloque em única discussão o projeto de decreto legislativo número 02, que aprova as contas da Prefeitura Municipal de Itaú de Minas referente ao exercício financeiro de 2018, gestão de Ronilton Citra. Em discussão. Projeto também, discussão do projeto de decreto aqui discutido internamente entre os vereadores, em comissões. Dando sequência, coloque em única votação o projeto de decreto legislativo número 02.
Aprovado por todos a prestação de contas na gestão de 2018, gestão Ronilton Sintra. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Desejamos aí um ótimo fim de noite, uma ótima semana. Muito obrigado.